Queridos irmãos e irmãs, estamos no dia de hoje refletindo sobre a parábola do semeador. Primeiro, temos que compreender o contexto. Mateus, ele cita 7 parábolas, vai contar 7 histórias para falar sobre o reino de Deus, como o reino de Deus acontece em nossa vida. O número 7 é o número da perfeição, então nós vamos escutar essas parábolas. Nos próximos domingos nós vamos escutar mais 2, para compreendermos como a dinâmica do reino acontece na nossa vida. E o que é o reino de Deus? Se existe um reino, existe um rei. E o que o rei faz naquela cidade? Ele conduz, ele governa. Então, Mateus vai apresentar a partir dessas parábolas como Deus ele pode governar a nossa vida. Como Deus ele pode ser o Senhor da nossa vida. E como Deus ele pode reinar sobre a nossa história. E para isso, ele nos apresenta, a partir do que Jesus disse, a parábola do semeador. E a parábola é uma imagem para falar de algo mais profundo. Então, naturalmente, como eram agricultores, como eram pessoas do campo, então eles utilizavam a linguagem do campo para falar sobre a palavra de Deus, sobre Deus. No contexto de hoje, provavelmente Jesus iria utilizar outro tipo de parábola a partir do nosso contexto atual. Mas vamos perceber como a palavra de Deus ela tem força para realizar e transformar a nossa vida e fazer com que o reino de Deus possa acontecer em nosso meio. Eu estava, esta semana, jantando com 2 colegas do mestrado, ambos são psicólogos. Eu achei muito interessante a pergunta que eles fizeram, que eu estava apresentando para eles a paróquia da Imaculada, né? Mostrei as fotos, mostrei alguns vídeos da missa, mostrando como a população participava da missa. É como um pai, né, que quer mostrar o filho. Pois é, estava mostrando a paróquia da Imaculada. Então, quando eles viram a quantidade de pessoas que estavam participando da missa, então, pergunta de psicólogo, ele perguntou assim: mas padre, no meio de tantas pessoas, onde são pessoas em contextos diferentes, com histórias diferentes, com realidades concretas distintas, como é que você consegue falar e tocar o coração de tantas pessoas ou de todas as pessoas que estão ali? Porque o discurso precisa chegar àquele coração. E são muitas pessoas a partir de lugares diferentes. Então eu fui contar como era a realidade aqui. Eu disse assim, olha, primeiro, escuto muitas vezes, eu já escutei muitas vezes, quando eu terminava a missa, eu chegava em casa, tinha uma mensagem, uma pessoa falava presencialmente, e dizia assim, padre, parece que o senhor falou comigo hoje. Eu dizia assim, mas eu falei com você hoje. Padre, parece que aquela palavra, parece que o senhor conhece a minha vida. Eu falei, não, eu não conheço. Mas Deus conhece. Eu disse assim, mas veja só, eu sou apenas um instrumento, mas a palavra é de Deus. Eu sou apenas um mediador, mas a palavra é Deus, e Deus conhece o coração de todos que estão ali. E Deus sabe qual é a palavra que vai te tocar, qual é a palavra que você necessita. E eu disse assim, mas o meu maior desafio é justamente esse. Eu estou aqui no altar falando para vocês, mas eu não estou no altar, eu não quero estar aqui no altar, eu quero estar do seu lado. Por quê, gente? Homilia quer dizer conversa familiar. É como o pai que está à mesa dando instruções aos filhos. E o grande objetivo é fazer com que você possa compreender que eu não estou simplesmente falando para a multidão, mas eu estou falando para você, do seu lugar, para a sua história. E a palavra de Deus tem essa força de falar ao pé do nosso ouvido. E essa palavra, gente, ela também tem uma força de transformar. O semeador é o próprio Cristo, que lança a semente, que é a palavra, que quer transformar a nossa vida. Gente, mas não só Cristo é semeador, todos nós somos semeadores. Todos nós fizemos ou estamos fazendo a experiência de semear na vida dos outros. Quantos de vocês hoje já semearam tantas coisas? Aquilo que você falou, aquilo que você fez, o modo como você se comportou, é um modo de semear algo na vida das pessoas que passam pela sua vida. Mas para nós semearmos algo de bom na vida dos irmãos, nós temos que deixar também semear algo de bom na nossa vida. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, exatamente. Então, se eu não sou capaz de semear algo bom na vida das pessoas, é porque talvez eu estou cultivando em meu coração algo que não é bom.
E a palavra de Deus vem dizer que nós precisamos ter uma terra boa, que é o nosso coração, para que essa palavra possa ser plantada. E olha que bonito a primeira leitura de hoje. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Então, o autor vai dizer que comparar o nosso coração com a terra, onde Deus ele planta. Mas para plantar a terra, precisa fazer o que antes? Precisa fazer o quê? Arar a terra, preparar a terra. E quando nós vamos arar essa terra, gente, quando nós vamos preparar essa terra, não é fácil preparar. Porque o que é arar? Né? Você vai cortar a terra. Somente aqueles que têm a coragem de preparar o coração para ouvir a palavra de Deus é que vão ter ou colher os frutos dessa palavra. E não é fácil ouvir a palavra de Deus, viu? Não é apenas chegar aqui na missa e ficar aqui de corpo presente, não. É preciso estar disposto. É preciso estar atento. Eu tenho consciência que muitas vezes nós não estamos tão atentos a ouvir a palavra de Deus. Se eu perguntar a você amanhã, o que foi que o padre disse na missa? Será que vai lembrar? Tomara que lembre. Então quer dizer que a palavra, você preparou o seu coração para que essa palavra pudesse chegar até o seu coração. E essa palavra, gente, ela tem um objetivo. Não foi proclamado hoje o evangelho maior, coloquei o mais breve, mas lá no versículo 14, vai dizer o seguinte: desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Nem todos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Existem palavras, gente, que nos ferem, mas a palavra de Deus, ela nos cura. Existem pessoas que passam pela nossa vida e semeiam feridas e não vida. Só que, infelizmente, nós temos uma grande tendência em darmos ouvido às palavras que nos ferem ou às situações que nos ferem, mais do que às situações que nos curam. E veja só, quantas vezes alguém vem conversar comigo e só apresenta problema, e eu começo a dizer, mas isso daqui, aí a pessoa começa a refletir, ela começa a pensar também que existem coisas boas na vida dela. Por quê? Vocês já ouviram aquela pessoa que só chega para contar desgraça? Ave Maria. Só chega para contar que não está bem, que está doente. E se você dizer que também está doente, ela vai dizer outra doença para dizer que está mais doente que você. Ah, estou assim. Aí você diz, mas é assim mesmo. Não, mas eu estou desse jeito. A pessoa não consegue visualizar o que tem de bom. Parece que ela só vê desgraça na vida. Ah, pelo amor de Deus. Não seja esse tipo de pessoa. Não seja esse tipo de pessoa. Seja o tipo de pessoa que também enxerga a graça de Deus acontecendo em sua história. Quantas coisas boas. Pense aí em quantas coisas boas já aconteceu na sua vida hoje. Mas talvez você só guarde aquilo que não presta. Talvez você chegar em casa, você vai passar a noite toda pensando em uma coisinha que aconteceu no dia. Mas aconteceu tantas coisas boas hoje e você nem recorda. Aí você vai dormir preocupado com aquela coisinha que aconteceu no dia. Mas 99% do dia foi maravilhoso. Mas você guarda aquilo que não presta. Você cultiva dentro de você aquilo que não presta. Esta semana eu estive em um simpósio que o cardeal Tolentino estava para dar uma palestra. E quando eu estava rezando, recordava muito de um dos livros, A Mística do Instante, que inclusive já indiquei a algumas pessoas. E sobre a questão do cultivar algo dentro da gente, ele conta uma história tão bonita, neste livro, A Mística do Instante. Acho que eu já contei alguma vez,
em uma das minhas homilias. Ele disse que estava conversando com uma de suas paroquianas, e essa paroquiana foi contar para ele as dores que ela teve durante o crescimento, o seu desenvolvimento com o pai, porque o pai, ele era o administrador de uma empresa e ela trabalhava nesta empresa. E o contato que ela tinha com o pai era apenas de um funcionário com o seu patrão. Então ela cresceu com essa ferida dentro do coração, porque o pai não tratava ela como uma filha, mas como um funcionário. Só que quando estava próximo de deixar a empresa, porque o pai estava ficando com uma certa idade, o pai decidiu fazer uma viagem com toda a família, isso o cardeal conta. O pai foi fazer essa viagem, e eles foram para uma viagem de barco, e o pai estava de tardezinha, fora do barco, vendo o sol se pôr do sol. E enquanto ele via, ele ficou impressionado com a beleza, porque era uma pessoa que só trabalhava demais e não contemplava um instante da vida. E quando o pai estava contemplando o instante da vida, ali vendo o sol se pôr, ele decidiu chamar a filha, porque quando nós estamos vendo algo de bom, nós queremos que os outros também vejam. E ele foi lá e disse: filha, vamos ver o pôr do sol. E naquela tarde, naquele final de tarde, a filha contemplou o pôr do sol com seu pai. Pouco tempo depois, o pai faleceu. E a filha compartilhava com o cardeal e dizia assim: olhe, Tolentino, eu tive muitas feridas do meu pai, muitas feridas, mas pouco tempo antes dele falecer, ele me chamou para ver o pôr do sol, e eu faço questão de todos os dias olhar para o sol se pondo, para guardar no meu coração, não o que me fere, mas o que me cura. Essa é a palavra de Deus. Você ser capaz de contemplar e deixar brotar dentro de você tudo o que cura o seu coração, e não aquilo que te destrói. Por isso, Deus, ele semeia uma palavra, mas curta a palavra que te dá vida, não curta dentro do seu coração a palavra que faz você morrer, nem a palavra que faz você, querendo ou não, definhar. Essa é a palavra de Deus. Deixa essa palavra cair no seu coração como uma semente, para que daqui você possa sair também plantando amor, onde você passar. Essa é a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,